a pessoa está no centro do atendimento. O que eu falo tanto para vocês aqui, que inclusive é muito um dos pilares principais do meu método, o método Trilha. O paciente tem que estar no centro do cuidado. E aqui a gente entende pelo próprio consenso que eles não tiveram consenso em relação ao tempo, mas o consenso que foi feito, né, de tudo, foi relacionado a isso. O paciente, ele precisa estar no centro do atendimento e vai depender de cada paciente essa conduta, do tempo que o curativo vai ficar. Vocês entendem? Então, claro que a concordância, quando a gente vê quais são as características do curativo ideal, porque o que vai prevenir deiscência, o que vai prevenir infecção de sítio cirúrgico? Proteger a área, absorver, não deixar ali aquele excesso de exudato ali ainda sujando a ferida operatória, em contato direto com a ferida operatória. Proteção, absorção, proteção e manter um meio favorável para a cicatrização, né? Esses 3 pontos principais. E daí a gente vai entender de cada paciente quanto tempo vai ficar e o que o curativo vai nos proporcionar. A gente tem no mercado hoje várias coberturas que são exclusivas para ferida operatória, coberturas específicas para ferida operatória. A maioria dessas coberturas e as que funcionam melhor são aquelas que têm como base uma espuma de poliuretano que vai fazer essa absorção e essa proteção, só que é um curativo multicamadas. Então, tem uma camada também de filme transparente, que ele é impermeável a vapores, impermeável à água, na verdade, impermeável a vapores. E também tem outra camada de silicone, por exemplo, né, que o silicone ele vai aderir ali na pele do paciente sem danificar a pele do paciente, o que foi um dos princípios lá do curativo ideal, não danificar a pele ao redor, né, não fazer com que a gente, quando remove o curativo, a gente vai lá e vê aquela marce ali, né, aquela lesão por adesivo, tá? Então, o curativo que a gente tem de melhor, assim, no mercado, para a gente colocar em ferida operatória, são esses curativos, que a gente tem espuma, que a gente tem filme transparente, que a gente tem silicone, tá? Filme de poliuretano, espuma de poliuretano e silicone, porque a gente, inclusive, pode, essas coberturas de silicone, a gente pode remover a cobertura, visualizar a ferida operatória, avaliar a ferida operatória, ver se está tudo dentro dos conformes, se está tudo realmente cicatrizando bem direitinho. E aí, depois disso, a gente vai e reposiciona o curativo. O mesmo curativo, tá limpo, tá seco, ele pode ficar ali até 7 dias na ferida. E aí, quando coloca ali dentro, né, ali naquela cobertura, naquela ferida operatória, a gente pode remover, olha, avalia a ferida e depois cobre de novo. A mesma cobertura. A gente não precisa nem manipular a ferida, a gente não precisa limpar essa ferida, a gente só abre só para avaliar essa ferida operatória e depois reposiciona esse curativo, o mesmo curativo, tá? Para a gente não fazer essa manipulação excessiva, a gente não perturbar essa cicatrização e, ao mesmo tempo, a gente consegue avaliar a ferida operatória, que uma das coisas que tem também no consenso é que o curativo, algumas pessoas defendem que o curativo precisa ser transparente para poder avaliar, e outras pessoas dizem que não precisa ser transparente esse curativo, porque inclusive pode causar ansiedade no paciente de ficar olhando ali para aquela ferida operatória, o paciente ficar ansioso com aquilo, tá? Então, pode ser coberto. Então, uma opção muito boa é justamente essa, porque a ferida fica coberta e, ao mesmo tempo, a gente consegue avaliar essa ferida operatória, né, sempre que for necessário, sempre que a gente quiser. Quando a gente coloca uma outra cobertura que existe também no mercado, que é pós-operatório, mas que é com filme transparente à borda para fixação, ela é filme transparente, ela não é silicone. A gente não consegue fazer isso. Quando a gente remove um filme transparente, uma cobertura de filme transparente, a gente não consegue reposicionar, tá? Aí vai ter que remover, vai ter que trocar e colocar outra cobertura. Então, essa não é tão ideal, né, nesse sentido, da gente conseguir fazer sempre a avaliação ali da região. E nessa do filme transparente, a gente tem uma que é o Opsite Post-Op Visible, que é da Smith Nephew. Ela é com filme transparente na borda,
Só que no meio ele parece uma colmeia, a espuma não é toda inteira, a espuma ela é vazada. Aí permite um pouco sim a visualização ali da ferida operatória, mas não é 100%, tá? A visualização não é 100%. E ao mesmo tempo a absorção também reduz, porque não fica aquela espuma lá completa, tá? Para poder absorver em todos os pontos. Então pode ter um déficit de absorção também nesse tipo de curativo. E esse outro que eu falo para vocês, a gente tem, com a borda de silicone, a gente tem o Mepilex Border Post-Top, que é da Munich, tem também o Baiatan Silicone também, tá? E a gente tem essas outras coberturas no mercado, que eu não tenho nem conflito de interesse nem nada, tá? Só estou explicando para vocês aqui que existem essas opções, né, para poder a gente fazer esse tratamento e essa prevenção. Por quê? Porque é interessante que vocês entendam, que vocês aprendam, né, aqui. Então, sim, o primeiro passo, né, é essencial para que vocês previnam esse tipo de complicação em ferida cirúrgica, é uma limpeza com solução antimicrobiana, tá? Lavínia, mas eu limpo com soro. O soro fisiológico não é antimicrobiano, minha gente. Então, sim, se principalmente um paciente que tem um risco maior, mais elevado de infecção de sítio cirúrgico, for uma região, uma cirurgia, um tipo de cirurgia que tem uma incidência mais alta também, como essas que eu falei logo no começo, de coluna, ortopédica, tá? De abdominoplastia, obesidade, paciente obeso. Aí, principalmente nesses pacientes, a gente tem que já fazer uma limpeza, né? Principalmente a primeira limpeza só, porque aí você colocando uma cobertura dessa, ela fica 7 dias. Então, vai fazer uma limpeza com a solução antimicrobiana, né? Ou se for necessário, Lavínia, mas aí eu coloquei para ficar 7 dias, mas a cobertura, houve um sangramento. Nesse sangramento, encharcou ali a cobertura, aquela espuma. Tem que trocar, claro que tem que trocar, né, minha gente? Vai trocar, vai perturbar essa cicatrização, se for necessário. Então, um sangramento é necessário. Aí a gente vai ter que trocar antes dos 7 dias. E aí, quando for trocar, vai fazer a limpeza com antimicrobiano. Um PHMB, por exemplo, seria uma das melhores opções. O Granudacin, que já existe hoje no mercado da Munich também, que ele lançou agora no final do ano, de dezembro, tá? E aí também está ganhando espaço aí no mercado, é recentíssimo. A gente, claro que o PHMB ainda é mais disseminado, né, mais difundido, todo mundo usa, mas o Granudacin também já está entrando aí no mercado muito bem, e também é bem seguro. Então, é por isso que a gente pode utilizar, né, PHMB, solução do PHMB, o Granudacin também, funciona muito bem, a gente faz a limpeza com antimicrobiano. Lavínia, mas não tenho, eu só tenho clorexidina aqui na minha cidade e eu só tenho álcool, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Pode usar clorexidina? Pode usar clorexidina. É uma clorexidina aquosa? Melhor ainda, tá? Que não seja alcoólico, melhor ainda. Mas eu só tenho isso. E o paciente tem muito risco? Ou então já está começando a fazer uma deiscência, já está começando, né, a ficar com a hiperemia, alguma coisa assim? Coloca o que você tem, contanto que seja antimicrobiano, tá? E que não use por mais de 14 dias, certo? Coloca. E aí, o segundo passo para a gente prevenir isso é justamente colocar uma cobertura dessa que eu falei para vocês, uma cobertura de longa permanência, que a gente evita essa manipulação excessiva, que a gente evita essa cicatrização perturbada, né, para a gente parar de ficar o tempo inteiro trocando curativo, trocando micropore, trocando gase, que isso não é legal para a ferida, a gente aumenta o risco de infecção e a gente aumenta o risco de deiscência para essas feridas quando a gente manipula em excesso, tá? Então, a gente deixa um curativo que é um curativo que a gente, se parar para pensar, é o curativo com as características do curativo ideal. É absorvente pela espuma, não causa lesão por adesivo por conta da borda de silicone, a gente permite a visualização da ferida operatória e a avaliação, porque a gente tem como reposicionar, tá? Não fica ali com excesso de exudato ali no meio, porque retém aquele excesso de exudato e aquele sangramento na própria espuma, na própria cobertura. Protege a ferida operatória, não fica descoberta, protege contra micro-organismos, né? Protege contra a ação externa, totalmente. Então, a gente tem uma cobertura que ela é realmente
envolve, né, todas as características de um curativo ideal para a ferida operatória, para a gente prevenir deiscências e infecção de sítio cirúrgico, certo?